vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Senhor. Amém. Pai, Senhor. Paz do Dando Senhor. início ao nosso programa, né, de 8/9. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Nós temos 3 da Igreja do Leme e 1 de Rio Comprido. Isso. Vamos lá, Cristiano. Pai do Senhor, pastor Ismael, Pai Pai do do Senhor, Senhor. irmãos, meu nome é Cristiano, estou diácono aqui na Igreja do Leme. Isso, você? Eu sou o Gustavo, estamos aí de volta De volta mais uma vez, né? Mais uma vez, eu acho que Vocês dois já devem ser a 3ª ou 4ª vez. não, precisar a gente está sempre aí. Tá, pô. Companheiro O Guilherme, aqui também da Igreja da do Igreja Leme. do Leme. Eu sou o Eduardo Antônio Nogueira 30. Ah, tá bom. Chama Eduardo 30, que 30. é sobrenome Tá bom. da Igreja do Rio Comprido. Tá bom. Obreiro. Isso. Bem, vamos dar início, né? O nosso tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto a mesma coisa, a mensagem que repercute nos nossos dias, o preparo do arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11, Mateus 13, versos de 25 a 28, tá bom? A nossa primeira pergunta, e hoje nós estamos sem a nossa ajuda das meninas, né? Lendo Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11, fala sobre o período da igreja de Esmirna. Qual a ênfase da operação do Espírito do Senhor nessa igreja? Cite o texto. Tá? Nós temos a resposta da Larissa Veiga, de Divinópolis. Vamos assistir e vamos voltar agora depois com você, né, Cristiano? Não, Com o 30, falando um pouquinho com a gente. A ênfase da operação do Espírito do Senhor na igreja de Esmirna refere-se ao espírito de sabedoria, e a resposta está no verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esta igreja trocou os valores da vida presente pelos valores da vida eterna, morreu com Cristo para ressuscitar com ele. A sabedoria desta igreja estava no fato de não negar o nome do Senhor Jesus, mesmo diante da morte. A igreja de Esmirna, ela preservou a doutrina herdada pela igreja de Éfeso. Por isso, foi vitoriosa, pois ela sabia que, não amando as suas vidas até a morte, receberia a coroa da vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos a resposta da Larissa Veiga e agora, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a resposta, alguma coisa que você queira falar. Amém. A irmã colocou muito bem tudo que ela falou ali. Eu só queria complementar que o espírito de sabedoria, no verso 8, mostra que isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Mostrando aqui que a igreja ela herdou a doutrina através do sacrifício do Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu e morreu, a semente, ressuscitando e dando a vida. Com isso, deixou o quê? O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, para o estabelecimento da doutrina em Éfeso. Aqui em Esmirna, qual é o Espírito que haveria de complementar para poder discernir entre aquilo que vinha do Senhor e aquilo que não vinha do Senhor? O Espírito de sabedoria. Porque aqui em Provérbios 14:8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Já desde o princípio em Éfeso, já tinha a oposição, que iria se revelar também em Esmirna, a operação da oposição. Mas aqui, a ênfase da igreja, com o espírito de sabedoria, é que ela ia discernir aquilo que era do Senhor e aquilo que não era. E essa certeza ela tinha porque ela tinha o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E também aqui em Provérbios 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os valores desta vida nada tinha no coração dos servos, porque eles estavam cheios da graça, do conhecimento do Senhor Jesus. Eles queriam a salvação, estar com o Senhor na vida eterna. Tanto é que a ênfase é
reviveu na igreja de Esmirna. Amém? Cristiano? Pastor, é interessante que o companheiro frisou aí na oposição de Éfeso. A gente pode ver o que? Em Éfeso a gente teve a oposição grega, a oposição romana e a oposição dos judeus. E ação que diz assim, ação do mundo, ação contra a carne, né? E a mentira, que é a ação do inimigo. E a gente viu que Esmirna foi colocado a ação do inimigo ali, a mentira. Ela foi colocada ali na igreja para a igreja se corromper ali e sair do projeto de salvação que tinha para ela ali. E o que a gente pode ver? A gente pode ver que o aspecto profético ali que o Senhor se revestiu para operar naquela igreja foi o quê? O sofrimento e a morte. Onde o Senhor se apresentou o quê? Fortalecendo a igreja ali para o seu título glorioso, que é o quê? A vitória sobre a morte. E isso vira o centro da grande mensagem da igreja ali, que é o quê? A ressurreição. A igreja, ela morre nessa esperança, confortada do quê? Da presença do testemunho do Senhor Jesus. O primogênito da criação, a primícia da ressurreição dentro dos mortos. E o que a gente pode ver, pastor? A gente vê que a doutrina pregada ali, vivida por Esmirna, cria que Jesus morreu e ressuscitou. E também ela também iria ressuscitar com Cristo, mesmo sofrendo a morte física ali, que o império colocava sobre as 10 ondas de perseguição, desde Nero até Galério, toda aquela onda ali que a igreja sofreu. E ela não receberia o dano da segunda morte. A doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, que hoje a gente faz todos os dias de nossa vida, consiste na experiência de morte e ressurreição. Isso nos traz na experiência do Novo Testamento, que é o que a igreja vivia. E a doutrina foi consolidada em Éfeso. Agora, o adversário quer matar a doutrina. O que eles fez? Vamos amassar, vamos matar os judeus. Birra. É a birra, né? Prensa. Vamos lá, Gustavo. Até complementando com os irmãos aqui e complementando o que a irmã falou, que a sabedoria da igreja de Esmirna, eu sempre confundo o nome das igrejas, tenho que cantar o louvor na minha cabeça para lembrar. Mas a sabedoria da igreja de Esmirna foi trocar os valores desta vida pelos valores da vida eterna, né? Morrer com Jesus para poder ressuscitar com ele, como ele também ressuscitou. E como o irmão 30 falou, lá em Provérbios, isso já está profetizado. Que o livro de Provérbios começa justamente com a exaltação da sabedoria. E não vou ler tudo, os irmãos podem ler depois ali no capítulo 3, no verso 13 até o verso 18, que vai falar assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, a sua renda mais do que o ouro mais fino. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Ou seja, desde o começo o Senhor já mostra a sabedoria, e é claro que nós sabemos que a sabedoria aqui é o tipo do Senhor Jesus, é a figura gloriosa manifesta no Senhor Jesus, é essa que dá à igreja esse sentimento, esse entendimento de que, por mais que haja sofrimentos aqui nessa vida, vale muito mais a pena ser fiel à doutrina, ser fiel àquilo que o Senhor nos revelou, porque sendo fiel aqui no pouco, porque apesar dos muitos sofrimentos, a palavra fala que isso aqui é pouco, se formos fiéis no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Nos muitos dias da eternidade, nas muitas bênçãos, nas muitas alegrias, na muita e excelente paz que vamos ter na eternidade, vamos todos herdar isso, porque sobre nós, assim como esteve sobre a igreja de Esmirna, está também o Espírito de Sabedoria. Guilherme? É interessante assim, focar em duas coisas principais, né? Isso tudo é comunhão com o Espírito Santo, porque vai nos dar o discernimento do que está acontecendo, que eles tiveram. O povo de Esmirna teve esse discernimento. O Senhor, através do Espírito Santo, deu a eles não entender que aquilo aí estava sendo trazido estava errado. Não, isso daí não provém do Senhor. O detalhe é a fé. Né? Você ouve o Senhor e não é só ouvir. Você crê, ter certeza que o que o Senhor está falando vai operar a bênção. Como o Senhor fala, no mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. É um detalhe que o Senhor deixou de exemplo para nossas vidas, e até para Esmirna também, né, nesse contexto todo. Interessante a gente parar um pouquinho de novo e voltar ao sofrimento. Uma vez, Cristiano, você falou, ou foi você ou foi o Gustavo,
que no momento do sacrifício ali do povo sendo engolido pelos leões, e o pastor Gedeti falou também na última escola bíblica dominical sobre o louvor durante a madrugada. Eles sabiam que ia morrer. Sim. Né? Até que a menina ela fala, né, sobre o trocar a vida terrena pela vida espiritual. E nessa época, segundo vocês falaram, foi a época que mais teve conversões naquele local. Sim. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Pastor, eu tenho uma palavra-chave Sim. sobre isso daí. A palavra significa reviveu. Uhum. Por que reviveu? Significa que a igreja que se entregava ali à morte na firmeza da grande mensagem de ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Confirmando que a todo mundo o seu real valor. Uhum. E todos viam essa igreja se entregar ali aos leões, à espada, às cruzes, as mães recolhendo os corpos dos seus filhos ali no outro dia, louvando o nome do Senhor. Todos viam esse testemunho. Aonde deveria ter choro, havia as perdas agora, sabendo da glorificação do Senhor. Quanto mais, né? Amassada. Posso colocar uma coisa que veio aqui agora, glória a Deus. Quando o Senhor fala em Éfeso, na carta, ele fala para voltar ao primeiro amor. Sim. E trazendo para a nossa vida espiritual, a nossa vida, pastor, quando a gente aceita o Senhor fala primeiramente com as nossas vidas, nós temos esse primeiro amor no nosso coração. A minha experiência foi, o mundo podia acabar, que eu estava feliz porque eu conhecia o Criador, Jesus, o Senhor dos Senhores. Essa alegria no coração dos servos de Esmirna é parecida com a alegria, aliás, é a mesma, porque é o mesmo Espírito, a mesma operação do Espírito. Então, essa operação do Espírito Santo no meio da igreja, no primeiro amor, Esmirna foi o remanescente que tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ela se encheu desse amor. E aqui a palavra fala em Provérbios 2:10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Uhum. Então eles entravam na arena louvando, porque dentro do coração havia paz. A alma deles era suave, porque eles tinham uma certeza, que eles iam estar com o Senhor, da mesma certeza do ladrão da cruz. Uhum. Amém? É a minha experiência. E quando ela confirma ao mundo esse valor, ela é o quê? Ela não tem mais a reprovação do Senhor. Exatamente. Ela alcança todo o projeto. Interessante que muitos podiam ter desistido. Sim. Né? A doutrina podia ter acabado ali, mas foram fiéis, usaram a sabedoria, saberam escolher. O Senhor conservará em paz cujo aqueles Isso. têm coração. Veio para roubar, matar e destruir, né? Roubar em Éfeso, matar Em Esmirna, e destruir. mais alguma coisa, Guilherme? Amém. Não? Gustavo? Amém. Tá. Amém. Glória a Não? Deus. Vamos para a segunda pergunta? Amém. Lendo Mateus capítulo 13, verso 25, na parábola do joio e o trigo, qual a aplicação profética da expressão mas dormindo os homens? Nós temos a resposta do Janderson Batista de Santa Catarina. Vamos ver, depois voltamos agora com o Cristiano. Esse dormir falam daqueles que dormiam em Jesus, que dormiam em Cristo Jesus para esta vida, uma vida física, uma vida passageira, mostrando aqueles que morreram pelo Senhor, mas com a certeza nos seus corações de uma vida eterna, que ressuscitariam com Cristo. Assim como o próprio Senhor Jesus nos fala no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, que nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois aquele que morre com Cristo, esse tem uma certeza de uma vida eterna com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? A todos a paz do Senhor Jesus. Vimos aí a resposta do Janderson. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre a resposta. Amém, pastor. Só complementando a resposta que o irmão nos deu, né?
essa expressão de dormindo os homens que está na palavra do joio, do trigo, fala justamente desse período histórico que a igreja passou, que é um período conhecido como período dos mártires, né? A gente viu que na primeira carta, na primeira igreja de Éfeso, a gente viu que a oposição do adversário era ideológica, era de tentar negar a mensagem que a igreja estava anunciando. Falhando o adversário nesse sentido, agora o adversário passa a atacar a carne, o corpo dos irmãos ali, em perseguições físicas, em perseguições políticas, e foi inclusive nesse período histórico em que os apóstolos do Senhor, que caminharam com Jesus, começaram a ser mortos, começaram a ser assassinados. Muitos deles, inclusive, foram mortos enquanto pregavam. Enquanto estavam anunciando a mensagem, foram presos e assassinados nas prisões, ou assassinados em cruzes, de diversas formas mais repugnantes possíveis, os apóstolos foram mortos. E justamente nesse período, é por isso que a igreja é comparada à mirra. Porque, como nós falamos na pergunta anterior, nesse período, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a matança, toda a violência contra a igreja, era um período em que o testemunho do servo do Senhor nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, ele causava tanto espanto que muitas conversões de gentios, de romanos, de gregos, que aconteciam, foi um período que a igreja mais cresceu. Então, esse assunto, essa expressão que o Senhor Jesus vai usar nessa parábola, fala justamente desse período, desse processo. Mas a igreja, como a gente falou, ela tinha sabedoria porque ela sabia que ela tinha um tesouro maior na eternidade, mas essa igreja, ela tinha uma promessa. A promessa do Senhor que está aqui na carta à igreja de Esmina, que fala, ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. E dar-te a coroa da vida, exatamente. É a única igreja que tem essa expressão, ser fiel até a morte. Foi a única igreja que, de fato, precisou passar pela provação da morte física. E aí, eu deixo até para os irmãos complementarem esse assunto. Bem, quem mais vai falar alguma coisa? Cristiano? Pastor, interessante que a gente pode ver ali todo o sofrimento ali da igreja de Esmirna, né? Havia um grande número ali de judeus ali que eram hostis ali aos servos do Senhor. E a gente pode ver ali Policarpo foi martirizado ali em 155 depois de Cristo, se eu não me engano, foi nos Jogos Públicos ali em praça pública, para até mostrar ali o quão ódio tinha ali e a posição contra a carne ali mesmo, para ferir a igreja ali e ela recuar. Aí, logo depois, a gente pode ver as 10 ondas de perseguições ali de Nero, a Galério, como a gente já falou anteriormente. A gente pode ver ali o imperador Diocleciano, se eu não me engano. Ele encunhou uma moeda ali, se não me engano, Nomine Christiano Delecta Est, morte, destruído o nome dos cristãos. Então, você vê o ódio ali. O ódio era tão grande que matar já não bastava mais. Né? Matar já não bastava mais. Ele tinha que registrar o ódio do império ali sobre a igreja ali. E a Era dos Mártires, como o Gustavo falou, nem com isso fez a igreja recuar ao projeto ali, ao sacrifício de Jesus. Ela viveu isso literalmente. E vai ser agora a nova oposição, né, ao Espírito Santo, que a gente vai ver daqui um pouquinho no joio e o trigo, não é isso? É interessante dar uma lembrando aquela outra, né, Judéia Capta, quando eles capturaram Jerusalém. Eu quero focar na parte até da vida do servo nesse assunto do ataque ao adversário à igreja, né? É que ele não deixa de mudar sua tática de guerrilha, né, para tentar atingir o servo. Naquele momento ele usava muito essa parte, começou com a parte ideológica, atacar a ideologia, depois já atacou a carne. Hoje ele inverte a situação, hoje você vê muito também, começando a parte do ataque à ideologia, a ideia da Bíblia, da palavra do Senhor, e começa a ver que isso não está funcionando muito bem, e começa agora futuramente a mudar um ataque mais direcionado à parte física, que já é em outro momento, mais para frente. Isso. A luta agora é mais para a doutrina, isso, né? Isso Nós temos, inclusive, alguns anos atrás, um lema sobre isso. Né? Então, o momento agora é lutar contra a doutrina, praticamente revivendo tudo. Né? Nós não vamos chegar aos ataques, que eu acho que não, né? Devemos ser arrebatados, mas o momento agora é ter sabedoria e saber em quem você tem crido. Amém? Eduardo, quer falar alguma coisa? Tudo que os irmãos falaram aí, poxa, já é
o suficiente. Eu só queria lembrar uma coisa. Que aqueles que dormiam no Senhor, era calada. O inimigo, o adversário, ele tem essa situação de calar através da morte física. Mas os irmãos, os nossos irmãos daquela época, eles já tiveram uma experiência quando Jesus ele é crucificado e ali quando o céu se escurece e ele dá o último suspiro, o que acontece? Os que dormiram, Mateus 27, 52, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Os santos que dormiam foram ressuscitados. Essa experiência, ela dava mais certeza para aqueles irmãos que estavam cheios do primeiro amor, o coração deles estava cheio de sabedoria, né? Para poder aguentar aquele período que era matar, roubar, matar e destruir. Matar o corpo, ou seja, ferir o corpo de Cristo, né? Para mais à frente vir tentar destruir a fé. E tudo isso, já que o pastor até comentou, veio Tiatira, voltou, a doutrina voltou em Sardes, que em Filadélfia se estabeleceu o amor fraternal no corpo, e nós estamos vivendo esse período que é o período de estarmos com o amor dos irmãos de Edmina no coração, para não negarmos ao Senhor, e certamente não vamos passar pela tribulação, porque a igreja será arrebatada em nome de Jesus. Agora, se a gente parar um pouquinho para pensar, né? Se houvesse hoje essa grande matança, quantos ficariam? Não é? Ser morto em arena, ser morto em praça pública, é só a bênção do Senhor na nossa vida, né? Tinha um pastor do Manaim que sempre falava isso, que ele mesmo não gostaria de passar essa tribulação, não. Você já pensou, né? E a gente para um pouquinho para pensar, né? O que é uma família, o pai e a mãe, nega a doutrina, senão você vai morrer. E a família toda não negar e preferir a morte, trocar os bens materiais pelo bem que a Larissa falou lá atrás, né? É uma coisa impressionante isso. É que eles estavam fazendo isso, misturando, né? Desculpa, meu irmão. Misturando, né? Fazendo confusão e dando desânimo. E isso, até os dias de hoje, existe essa operação do inimigo da nossa história. O adversário vai lutar até o dia do arrebatamento. Para tirar muitos, né? É bom não subestimar também as provas e as oposições que a gente passa, né? Porque os irmãos ali estavam enfrentando a morte física, arenas, tragédias, violências, mas eles iam louvando o Senhor. Com certeza. Hoje, muitos irmãos estão sujeitos a muitas investidas e oposições também, só que da ordem doutrinária, da ordem psicológica. Não é mais a área física, né? Exatamente. Mas quantos irmãos ainda hoje, mesmo sofrendo oposições, têm ânimo e têm força para acordarem e passarem o seu dia louvando ao Senhor, indo de frente, batendo de frente com o adversário ali, em nome do Senhor, resistindo ao adversário com a palavra que nos ensina, para poder vencer o seu dia, e fazem isso como louvor ao Senhor também. É por isso que a gente tem sempre que orar pelos jovens, né? A luta maior agora qual é? Das faculdades, na academia. Né? Isso que é o problema hoje. A luta maior nossa hoje não é física, mas é espiritual. E o jovem hoje, que é o mais atacado, vocês passaram pela faculdade há pouco tempo, sabem disso. A luta que é. E vai piorar mais ainda, né? Por isso que é o espírito de temor. Porque a citação do texto sobre matar, roubar e destruir, né? O primeiro adversário, por isso que tem essa sequência, matar, roubar e destruir. O adversário, ele, com essa parte da doutrina, ele te mata espiritualmente, para depois roubar de você a salvação e destruir a tua vida. É a tática. É a tática do adversário. É a tática do adversário, mais ainda para os jovens, né? Sim, principalmente, a base. Amém? Amém. Então vamos então à terceira pergunta, que nos diz o seguinte, lendo Mateus capítulo 13, verso 28, quem foi que semeou
a má semente. Qual a aplicação profética dessa má semente? Patrick Teixeira, lá da Bahia, vai nos responder, depois nós voltamos para fazer o comentário, tá bem? Lendo o Evangelho segundo Mateus capítulo 13, verso 28, identificamos que quem semeou a má semente no campo foi um inimigo. Profeticamente, a má semente se refere às diversas doutrinas contrárias que foram implantadas e disseminadas entre os irmãos para trazer prejuízo à sã doutrina e comprometer o andamento da obra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, Cristiano, vamos lá, né? Você viu a resposta do Patrick, que é velho conhecido Velho nosso. conhecido, Patrick. Está sempre Uma benção. conosco. Uma benção. O Grupo Semente Preciosa faz sempre as respostas boas. Vamos lá. Pastor, complementando a resposta do Patrick, a gente pode ver o que? Através da oposição de semeadura lá em Éfeso. O esquema do joio estava traçado lá em Éfeso. E em Esmirna, ele se transforma o quê? Numa grande perseguição, que é nada mais e nada menos que uma investida ali dos que queriam impor a lei sobre as obras e o culto da fé e da graça. E a gente pode ver ali, enquanto os homens dormiam, o profético que dormiam no Senhor, era a morte física ali em Esmirna, nesse período que os crentes judaizantes queriam impor que a igreja uma doutrina parecida com a verdade, mas não era verdade. Por exemplo, as obras no lugar da fé, a lei no lugar da graça, um reino material no lugar do reino espiritual. E o joio, interessante, né, irmãos, que ele se parece com o trigo, mas ele não é o trigo. A heresia se parece com a verdade, mas ela não é verdade. E a gente pode ver o quê? Um desvio ali de forma sutil. E todas as vezes que foi imposta sobre a igreja essa mentira, que parece com a verdade, o Senhor Jesus dizia, isso é obra do inimigo. E deixava bem claro, como em Mateus 13, 28. Um inimigo é quem fez isso. E o que a gente pode ver? Através ali da sinagoga de Satanás. E interessante que o joio com o trigo, ele era feito para fazer uma mistura, né, pastor? Que era uma mistura para causar o quê? Mistura, confusão e desânimo. E esses três elementos, eles foram levados para a igreja de Pérgamo. E interessante, foi feito o casamento permitido, juntou todas essas três oposições que estão vivas no mundo até o dia de hoje. Só não vamos antecipar da semana que vem. Que se formou o poder político. Claro. Alguém quer falar mais? É interessante ser parte da obra paralela, né? O adversário, ele sempre vai ter uma obra paralela, imitando a obra de Deus, botando alguma coisa ali para confundir, para enganar. Aí, quando a gente está falando a parte da confusão, né? É uma coisa que nós vemos hoje muito, essa parte de gerar confusão. Enquanto nós estamos lutando aí para sobreviver, para poder entender a confusão, o adversário vai operando. Porque hoje a luta maior, vamos trazer para os dias de hoje o joio e o trigo, né? O joio e o trigo são iguais, só existe uma diferença. Sabe qual é? O fruto. Você coloca na mão, você vai ver o que tem a semente ou o que não tem, né? Também você faz isso, ele só vai virar palha, né? E você vê hoje o seguinte, a grande luta nossa hoje é justamente com a doutrina, a preservação da nossa doutrina. E o nosso maior desejo hoje é que logo, logo venha um arrebatamento. E aquele que vai usar de sabedoria, vai cuidar de preservar a doutrina, o arrebatamento. Eu queria complementar até o comentário do Cristiano, quando o texto em Apocalipse chama de sinagogas de Satanás. Né? Por que sinagogas de Satanás? Porque eles esvaziaram o templo que era para ser o templo do Espírito Santo, porque quando o judeu ele nega Cristo, ele quer voltar à lei, Paulo precisou pregar aos romanos, na carta dele aos romanos fala sobre isso. Que o judeu, ele negou a justiça de Deus e quis estabelecer a sua própria justiça. Porque o Paulo continua, o fim da lei é Cristo. O Senhor Jesus veio para poder cumprir toda a lei nele mesmo, para que nós pudéssemos viver, então, através da graça. Mas o judeu, quando ele quer, nesse momento, então, da parábola, da passagem em Apocalipse, voltar à lei, ele nega Cristo e, portanto, esvazia o templo
que deveria ser de Cristo, do Espírito Santo, e agora quem habita é o adversário. Por isso que são chamados dessa forma. Amém. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. e a verdade vos libertará. A intenção do inimigo sempre foi aprisionar. E nesse sentido de aprisionar, ele não consegue atingir o espírito. Então ele vai na morte física, trazendo confusão, como o Cristiano falou, a mistura do joio e do trigo, confusão, essa mistura, né? E trazendo o quê? O desânimo. E o que acontece? Na parábola diz que primeiro vai ser recolhido o joio para ser lançado no fogo. E o trigo vai ser colhido para o celeiro, que é o arrebatamento com que nós vamos estar com o Senhor eternamente. Esse período em que o joio é introduzido em Esmirna fala do nicolaísmo e balaanismo. Balaanismo fala do profeta, né? O profeta materialista, e o nicolaísmo fala do poder religioso. E o que exatamente perseguiu desde o Senhor Jesus? O Império Romano e o judaísmo. O judaísmo é o poder religioso e o poder material é o poder do Império Romano. Certo? O Império Romano com sua filosofia, ideologia e tudo que eles conseguiram colocar para dos 400 anos antes do Senhor Jesus nascer, que herdou do Império Grego, né? A filosofia, do iluminismo. Então, a astúcia do adversário, ela desde o Éden vem pela razão e pela emoção, contrário à revelação. A igreja, ela consegue ter essa revelação porque o Senhor é que batiza com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é a verdade, porque eu sou o caminho, o Filho, e a verdade, o Espírito Santo, a verdade absoluta, e a vida que é o Pai, que é que ele não pode nem se falar que existe, porque ele é o Criador de todas as coisas, né? É interessante, Eduardo, que você falou o seguinte, que vai haver um momento em que você vai saber distinguir o joio do trigo. A diferença maior é a semente, né? Sim. E na hora da colheita, o trigo se dobra. Sim. E o joio não. Pastor, separar o trigo e o joio não é fácil para o homem que não conhece a obra perfeita de Deus. Isso. Mesma planta, mesma cor, mesmo crescimento, porém sem fruto. Como o senhor falou. Isso é verdade. O joio, ele é o quê? Ele sufoca, ele tira a seiva. Ele elimina o grão, ele diminui o quê? A colheita do trigo. Ele atrapalha o culto. Atrapalha. E as plantas são muito parecidas, como a gente estava falando anteriormente, né, Gustavo? É difícil de distinguir. Porém, o joio não dá fruto para comer. E onde que a gente pode ver isso na palavra, pastor? Textos que confirmam isso. Mateus 7,16. Pelos frutos se conhece a árvore. Amém. Mateus 7, 22, 23. Em teu nome não curamos enfermos? Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Colhei primeiro o joio para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O joio vai continuar extinguindo até a ceifa. É preciso morrer para ele, como Esmirna fez. É porque é muito mais fácil na colheita você distinguir um e o outro. Sim. O trigo vai estar deitado e só você cortar. É só usar a sabedoria, né, Gustavo? O Senhor mais preparado para discernir e separar. Né? Com certeza. O Senhor Jesus aí que... Na hora do arrebatamento, nós vamos ver quem é que vai subir, quem são aqueles que estão lutando contra, né? Amém? Amém, amém. Pergunta 4. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9, quem era o grupo que se dizia judeu e não era? Em que eles discordavam da mensagem do cristianismo pregada para a igreja primitiva. Nós temos a resposta do Thales lá de Natal, vamos ver, depois nós voltamos para começar de novo. Amém?
Meus irmãos, esses eram a sinagoga de Satanás, judeus judaizantes que se uniram ao paganismo da época para lançar no meio da igreja uma doutrina misturada com a lei. Porque, meus irmãos, para eles, a doutrina do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, sua ressurreição, a palavra, não era o suficiente para alcançar o projeto de salvação. Mas eles misturavam com elementos desnecessários para a igreja, para que assim a doutrina não fosse minada e a igreja pudesse ser enfraquecida. E, meus irmãos, essa mensagem trazida pelo joio, ela trazia à igreja desânimo, trazia ali confusão, e isso impedia o crescimento de mais frutos no meio da igreja. E essa mensagem, ela persiste até hoje. A igreja ainda é atacada dessa forma. Mas como foi com a igreja de Esmirna, nós precisamos estar atentos e morrer para essa mensagem que quer roubar a nossa herança, a nossa coroa que está nos céus. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Gustavo. Guilherme. É interessante nesse contexto, né, que eles discordavam da doutrina da obra, a doutrina que é a salvação pela graça, e queriam impor essa salvação pelas obras, que era o oposto, o fermento, né, os fermentos dos fariseus. E a gente vê com isso como a obra do Senhor é importante, que a preocupação é tão grande de destruir o que o Senhor tem feito dentro da igreja, nas nossas vidas, que eles se preocupam em fazer todo esse fermento, toda essa desconstrução. A gente vê isso muito hoje até na parte de redes sociais, a gente vê eles mudando todo o contexto bíblico. A gente aprendeu muito, né, que a pessoa de um texto, ele pega a palavra, ele lê aquela capítulo todo, pega um textozinho, aquele texto e faz uma mudança, diz que o que o Senhor está falando não é aquilo ali que está na Bíblia. Aí você pega o texto todo, lê o capítulo, só lê o capítulo, poxa, mas é o discernimento do Espírito Santo, né? Mas Guilherme, também tem uma coisa. O verdadeiro servo é aquele que sabe qual é a verdade absoluta. O adversário só quer fazer, não é, a relativa, mostrar diferente. É isso, Gustavo? Eu queria até voltar à carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo prega muito sobre isso. Né? Especialmente porque esse é um povo que viveu esse período, esse momento, dessa diferença e da superioridade da graça sobre as obras. Porque a tática do adversário nesse período para tentar impor novamente aos judeus convertidos as obras, a lei, é tirar do servo do Senhor a independência das obras, ou a dependência total que o servo tem de Jesus. Porque a graça, Paulo vai pregar, a graça nos dá a liberdade total. Somos livres para fazer qualquer coisa, porque a graça nos liberta não só do pecado, mas a graça nos liberta da lei, dos guilhões da lei. Então, o adversário vem com essa tática de não, agora a gente precisa misturar. Mesmo o adversário cansou de negar, de falar de que Jesus... A tática mudou, né? A tática mudou. Não era mais negar que Jesus havia ressuscitado, não era mais a tática de negar que Jesus era bom, que Jesus salvava. Não, tudo bem, você pode crer em Jesus, você pode ser cristão, mas desde que você também cumpra esses regimentos aqui. Desde que você também fique preso ao dia, desde que você fique preso aos alimentos, desde que você fique preso a tradições, a sinas religiosas, a rituais, desde que você fique preso a objetos, a pessoas, a instrumentos, a falas. Então, Jesus não era mais suficiente. E essa ideia, como o irmão falou muito bem na resposta, ela persiste até os dias de hoje. Muitos se dizem, não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu sei que Jesus... Alguns podem falar que Jesus fala, que Jesus salva, muito bom, mas eu estou preso a isso ainda. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter o meu pedaço de papel, o meu pedaço de cordão, a minha pedra, aqui o meu pregador, porque eu só vivo se eu ouvir o que essa pessoa fala, se for esse pregador aqui eu não aceito. Então a tática do adversário é tirar do servo essa independência, essa liberdade que a graça nos dá. Foi essa tática, e é isso que aqueles que estavam pregando naquela época discordavam dessa doutrina, da liberdade da graça. Eu achava a liberdade interessante, até em outros aspectos eles fazem isso também. Exemplo, a parte de arqueologia. A gente fala, não, Davi nunca existiu. Aí encontraram provas irrefutáveis que Davi existiu. Não, mas existiu, foi um pequeno grupo ali, não era isso tudo que se fez. Então sempre
tentando mobilizar. Mobilizar e tirar o crédito da vida. Isso. Aí a gente volta de novo na parábola do joio e do trigo. A mistura, a confusão e o desânimo. Isso. E a mistura para quê? Para diluir o trigo. Para tirar a bênção do Senhor ali que estava derramada. Dilui, cria confusão. Isso. E destrói. A confusão o quê? Para diminuir o campo da ação da semente. É a posição, a semeadura ali. Você diminuindo o campo da semente, você diminui o alcance ali dos que teriam um projeto de salvação. E o desânimo é o quê? Para produzir os frutos. A seiva foi roubada. Então, isso tudo veio através desses judaizantes ali que tentavam impor os cristãos essa salvação ali. Tirando a graça e colocando a obra. Quem é afastando a salvação. Isso, quem tem um pouquinho mais de tempo de obra deve lembrar ali que mais assim, no começo ali da década de 2000, a gente viveu muito aqui na obra a doutrina, né, o ensinamento sobre mescla. Né? Muito se falou, Sim, já lembro. desde daqueles tempos já se falava, já se atentava a esse perigo de misturar a verdade com outras meias verdades, com mentiras, com coisas que não são salvação. Isso é importante, porque isso aí já era técnica usada pelo adversário já. Não é de hoje, né? E vai sendo das últimas também. Você vai manter isso daí até a vida de Jesus. Você falou alguma coisa? Isso ocorreu em Atos capítulo 15. E diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era de ter circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem a minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, mandando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. A fé, ela é arma espiritual, fruto do Espírito e dom espiritual. Então o adversário, ele não consegue atingir, porque o Espírito Santo é a verdade absoluta. Essa fé estava no coração de Pedro, mesmo sendo judeu, ele foi usado ali para falar: olha só, peraí, o Senhor, ele me usou, sendo judeu, para chegar à palavra e não fez acepção de pessoas, derramou o Espírito sobre toda a carne. Então, a partir desse momento, é estabelecida a graça e a fé, que não é dom do homem, é dom de Deus. Sim. Então essa situação, ela foi automaticamente ali quebrada com a ação do Espírito Santo através da vida de Pedro também. Pedro foi usado em Pentecoste e foi usado ali também, mas foi preciso que Paulo chegasse ali junto, né? Como diz a palavra, para trazer, olha, como é que você, sendo judeu, E aí foge dos gentios, né? Nós vamos voltar à primeira pergunta, que fala qual é a ênfase do Espírito? Sabedoria. Sabedoria. Nós temos que ter hoje sabedoria. E nós vamos ver isso aí durante todas as outras cartas. Que vai fazer os servos desta última hora saber discernir o que é a verdade absoluta da verdade relativa. É o que a gente está estudando, tudo está se linkando para o objetivo ser cumprido no nosso meio. Né? Tudo está sendo voltado para o dia do arrebatamento. Glória a Deus. O espírito de temor sobre a igreja de Laodiceia. Amém. Bem, agora nós estamos aí, a grande diferença do nosso programa, né, que é a pergunta das crianças. Nós vamos cantar um hino com elas, depois nós vamos voltar. Amém? Ananias, Misael e
Glória ao Senhor. Aleluia. Né? Aleluia. Aleluia. Essas cantam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ficamos junto com elas. Bem, agora a pergunta das crianças. Eu não vou fazer a pergunta porque os pais já fazem, é só uma repetição. Nós temos o intermediário Noemi Vitória, de Macapá, Daniel Moreno, de Torres, Rio Grande do Sul, e José Armando, de Macapá. Nós vamos assistir os vídeos e vamos comentar depois. Amém. Amém. Quem são os bem-aventurados? Irmão, sou aquele que lê, ouve e guarda. E o que é a boa terra? Boa terra é o nosso coração. Quando essa boa terra é semeada, o que acontece? O bom fruto nasce. A paz do Senhor Jesus. Amém. Em Apocalipse 1:3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. E em Mateus 13:23 diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola nos ensina, irmãos, que nós somos bem-aventurados, felizes, porque nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, e damos frutos, os dons espirituais, damos um bom testemunho, evangelizamos os nossos amigos, sempre sendo usados pelo Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Bem, eu sempre falo que comentar as crianças é uma coisa muito difícil, né? A vontade que elas têm de poder gravar, de chamar a mãe para gravar. Domingo, depois da escola bíblica dominical, todas já querem gravar de uma vez só. Tá bem? A pergunta número 6, da acessibilidade, nós temos a criança Daíssa Rosa, também de São Paulo. Nós temos o Alan Gonçalves e Josefa Cândida, de Recife. Nós vamos assistir, depois vamos, de novo, só comentar um pouquinho sobre a palavra do José, que é do jovem Alan Gonçalves, também? Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. E também Mateus capítulo 13, verso 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Como é o coração de quem escuta e pratica a palavra de Deus? É como uma terra boa. E Deus fica a paz do Senhor. Pergunta da acessibilidade. Alan, ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 3 e Mateus capítulo 13, verso 23, como é o coração de quem escuta e pratica a palavra de Deus? Resposta? Resposta é como uma boa terra que dá muitos frutos e Deus se agrada muito dele. Bem, Alan, glória ao Senhor, né? Aleluia. Por você ter respondido, volte sempre a gravar os seus vídeos. Uma bênção, tá uma bem? bênção. Aleluia. Bem, nós temos agora alguns avisos para dar. Novamente, eu queria falar com vocês sobre a gravação. Grave o seu vídeo, Amém. Né, Cristiano? Amém. Graças Todas a as Deus. vezes que você participa com a gente, eu peço para você não grava o seu vídeo. Né, Gustavo? Você tem que gravar. Vai gravar. Se inscreva no nosso canal, principalmente no nosso YouTube e também no Instagram do Maranhão de Pedro do Rio. Queria que vocês ajudassem aos idosos, né? Nós temos agora a grande massa de acessibilidade de idosos, pessoas de mais de 70 anos que não conseguem mexer, mas ajudem eles a participar conosco. Nos siga na rede social, dê o seu like. Tá dando seu like, Cristiano? Estou dando meu like. Ah, tá dando? Vamos fazer aqui os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar. Tá bom? Ativar o sininho. Isso, ativa o sininho lá pra gente poder receber a notificação. EBD é algo maravilhoso para a vida do servo. Com certeza. Daqui um pouco às 19 nós temos o nosso culto aqui no Leme e em todas as igrejas. E convidar também a você a compartilhar o link do nosso culto às 20 horas. Amém? Amém? Amém. Semana que vem, no mesmo horário, estaremos juntos. Aleluia. Obrigado Amém. por Glória a Deus. vocês terem vindo. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus.